Na minha infância, eu tive grandes problemas de família, inclusive é outro tema que eu abordo muito. Famílias tóxicas, e quebrar isso, inclusive é um hate lascado na internet falar sobre isso. Sobre não querer ter filhos, sobre famílias que não são o padrão que todo mundo acredita, mães que não são santas e aquelas figuras. Não são Ave Maria, né? Não são, elas também erram. Nem pai que é São José. Exatamente. E alguns desses pais e dessas mães são muito responsáveis por feridas que a gente nunca vai, talvez, conseguir curar. Eu falo que cicatriza. E eu tive um pai que não temos esse diagnóstico, porque na época, gente, muitos anos atrás... Não se falava. Não se falava, não falou nem na faculdade. Todo mundo que eu pergunto, a gente não ouviu falar em border. E eu acredito que ele tinha bastante... Características. Bastante. E em homem é mais difícil de ver, né? Então era muito mais difícil, se já era difícil, então em homem é mais difícil ainda. Eu lembro assim, é muito pro TDAH, é como se fosse assim, os meninos com TDAH eram mais facilmente diagnosticados. E as meninas eram esquecidas na prateleira. No border é o contrário, a gente sabe que tem homens e mulheres. Mas assim, as mulheres são muito mais visíveis. E os homens estão na prateleira. Eu acredito até que seja, mas porque, por incrível que pareça, as mulheres têm muito mais força para falar dos seus problemas. Os homens já têm uma dificuldade maior. Culturalmente. Acho que falar do TDAH para o homem é até mais tranquilo. E culturalmente, o menino é levado, é aquela coisa. Mas eu acho que a gente acaba escutando a mulher border falar mais, o paciente, porque elas têm lugar e elas falam muito bem, elas não têm essa... Homem não. O homem tem muita mais dificuldade para falar sobre doenças mentais do que as mulheres. E até aceitarem que suas parceiras e se colocar nesse lugar, né? Muito preconceito. Ele é preconceito com ele e o preconceito com a companheira. É verdade. E aí eu acho que esse não entender e não falar sobre, quando vem, o negócio vem pra destruir. E era muito o que acontecia dentro de casa. Era uma questão de uma explosão, tive muita agressão doméstica em casa, muita coisa assim... complicada. Em todos os sentidos, Catherine? Física, psicológica, moral, tudo. E ele era... ele não morreu. Um líder espiritual, um líder de... Entendi. O que piora muito, né? O que piora muito e o que na cabeça de uma criança, que eu falo, né? Criança não tem cérebro maturado, eu não entendia nada do que estava acontecendo. E eram ataques de fúria, de quebrar coisas dentro de casa, quebrar pessoas dentro de casa e coisas muito marcantes, assim, na minha vida, que eu não entendia. Eu tinha que conviver com sangue, com grito, com ir pro quartinho da empregada ali. São marcas, né? Pra tentar ficar longe... Trancar tudo com a minha mãe fronte de guerra, né? Literal. E era assim, sai da frente, porque se não Filha sair única, da frente... não. Eu tenho uma irmã, 6 anos mais velha. E há um ponto, assim, que eu não sei nem explicar quantos traumas, porque, de certa forma, eu falo, a gente pode olhar para o nosso passado como uma trilha de um filme triste, e a gente pode olhar de uma forma que contribua para quem a gente é. E é o que eu tento fazer e o que eu tentei fazer durante a minha vida com autoconhecimento. Nunca olhei para aquela pessoa no sentido, eu odeio ele. Então, o meu interesse pelo border, também pelo transtorno narcisista, veio de dentro da minha casa. Disso. Eu comecei a sonhar com a psicologia chorando. Não foi sorrindo, ai, que lindo você é psicólogo, que incrível. Foi vendo aquilo e não entendendo quem era aquela pessoa que no outro dia tava tudo normal. Era fofo, né? Normal. Porque tem isso, né? E a culpa era do espiritual. Entendi. Não era eu. Porque tinha esse viés religioso que podia justificar, o que tornava mais perverso. Né? Justificar. E tornava mais perverso, porque você não questiona uma entidade E sempre espiritual. A culpa não é dele. Exatamente. Não. A culpa não é dele, Não. a culpa é do outro, a culpa é da religião. Não, ele foi tomado por uma... Esse foi por esse viés. Por uma força, né, e a gente negativa. sabe que tem pessoas que se utilizam. Não, eu traí você porque a entidade me sua, inclusive. Mas é aí que eu tô foi. falando, é pior quando o viés vem de uma questão religiosa. É, muito. Porque como é que a gente questiona uma influência maligna religiosa?
E como você vai na igreja depois, por exemplo, sei lá, na terça-feira você viu seu pai espancando sua mãe, quebrando o dente dela, sangue, não sei o que lá, quebrando coisas, Gente, é uma força que eu não sei o que era aquilo. O ataque de fúria. Quando tá em Eu fúria, digo é terrível. que junta 6 pra agarrar um. É isso. Seja homem ou seja mulher. É engraçado. Imagina que é uma essa criança média assistindo mesmo. isso. Exatamente. E eu já quebrei os padrões nascendo, porque eu nasci de anticoncepcional. Dizendo a minha mãe, não sabemos. Segundo informações colhidas. Segundo informações colhidas, assim, duvidosas. A gente põe SIC, em medicina a gente põe SIC. A gente Segundo também. informações colhidas. SIC. Então já foi uma gravidez conturbadíssima, porque isso já ocorria, obviamente, não é novidade. Relacionamento abusivo, a gente sabe que ele dá sinais a todo tempo, deve ter dado sinais no namoro, enfim. Então daí, esse enxergar o que não era visível começou a fazer muito sentido na minha cabeça. Eu sempre fui curiosa com relação a mim, não tanto com relação aos outros, mas por que eu tô sentindo isso? Por que eu não consigo odiar essa pessoa? Por que eu tô acreditando? Porque no outro dia tinha abraço e eu não queria fazer aquilo. Algo tomou conta de mim, foi o diabo. Eu não queria. E, enfim, eu sei que vai ter muita gente aqui, ó, entendendo isso pra outro lado, mas é só o que eu vivi, sabe? Acho que não. Não colocando culpa na religião. Até que sou super bem resolvida com isso. Olha só, a religião não foi o problema. A questão é quem exerce a religião São e as tem pessoas, ganhos secundários. Distorcendo. Não estamos fazendo crítica religiosa. Nós estamos falando daquelas pessoas que se utilizam da religião para justificar coisas suas, seus abusos. Seus comportamentos disfuncionais. Que é covardia. Muita gente que tá nos ouvindo agora, elas vão muito se colocar nesse lugar que você tá falando. E passam por isso. Que é muita coragem. E você, né, ainda transformou isso numa forma assim, eu quero mudar. Tentei. Né, não, vou estudar pra... O que eu achei mais lindo, Catherine, é que você transformou isso numa busca de tipo assim, o que é isso? Não foi tipo assim, odeio meu pai, quero que ele morra, que eu acho que a grande maioria teria uma reação instintiva. Foi tipo assim, como funciona isso, como desarma essa bomba? Porque é uma bomba. E você vivia numa bomba, então você vivia no estresse. Altos e baixos, e uma pessoa que... E era tudo, assim. Insegurança dentro de casa, ele investia muito em coisas. A gente não sabe a questão do diagnóstico, porque... Sim, às vezes... impressão. A minha impressão, porque entra alguns traços narcisistas, entra bastante, mas entra também, eu acredito, o border. Os ataques de fúria. Entra muita coisa aí que a gente não sabe. Ele também nunca procurou super resistente a psiquiatras e psicólogos. Inclusive, não foi uma pessoa que me apoiou na minha escolha, obviamente. Claro que não. Mas... favorece o possível diagnóstico. E a possível autoconsciência pra falar, isso aqui não é pra mim, essa pessoa. Exatamente. Mesmo que eu precise cortar uma parte minha, porque você cortar um familiar acaba sendo... cortar uma parte sua, exatamente. Uma parte que você precisa fazer alguma coisa com aquilo. Tá, eu tô sem um braço, e agora? Como que eu vou viver com isso aqui? Eu preciso me reinventar. Então, nessa de viver vários abusos e várias questões, eu sempre tive essa curiosidade de o que acontece com essa pessoa. E eu também pensava, por que a minha mãe continua nesse lugar? Que aí você bate num outro tema que você fala muito bem, que é o relacionamento tóxico, né? Que eu via, assim, perfeitamente, eu não entendia. E um dia eu cheguei pra ela e falei, mãe, se a gente não sair daqui, a gente... vai morrer. De alguma maneira. Morrendo já estava aos poucos. Morrendo já estava. E desde pequeno você tinha essa consciência que você estava num lugar conflituoso. Perigoso, né? Eu não sei, eu não sei se isso é mais... O meu amadurecimento, ele foi na força mesmo. Foi a fórceps. Eu não tive opção. E aí, como eu falei, altos e baixos financeiros também. Um belo dia eu acordei e a gente não tinha mais dinheiro. Você vai ter que mudar de escola... Você vai ter que sair da escola particular, com pessoas de outro nível, né? Conhecimento, e vai ter que ir para uma escola pública. E uma escola militar. Olha que... Mas veja bem, e você ainda estava com o teu pai em casa. Ele ficou em casa sem relacionamento com ela. Então, outra coisa que não fazia sentido na minha cabeça, porque minha mãe, o guarda-roupa dela era as 2 gavetas da cozinha. E ele tinha um guarda-roupa enorme pra ele, uma cama enorme, ela dormia no sofá. Minha mãe dorme no sofá praticamente até hoje. O trauma... Foi condicionada, né?
ela... onde ela se acostumou. É um né? cachorrinho condicionado a apanhar, né? É verdade. Tipo isso. Literalmente. Tipo isso. E Não, aquilo... então você aí já coloca, entendi, porque eu tô suspeita de narcisismo, né? O que uma coisa não exclui a outra, né? A comorbidade aí... Essa É. questão típica, né? E é bom a gente falar, porque tem um gente... armário inteiro, Tem né? gente que acha que uma coisa anula a outra, e não, a Não. gente tem vários traços que podem compor uma pessoa. Um pode prevalecer mais, Pode. mas tem outrozinho aqui. Exato. com Não só um comorbidade. armário todo, mas você não presta pra nada. Você vai fazer Uhum. psicologia. Uhum. Nada a ver, você não dá conta de nada. Minha filha, você não fala bem. Minha filha, você não vai. Sabe? Não fala bem como eu, né? Nossa, você leu a minha história? Você tava lá. Porque o narcisista é exatamente isso, né? Tipo assim, Eu sou ele melhor. coloca como ele a referência do divino, extraordinário. Eu ainda tô te fazendo um Então, favor, eu tô pra te você fazendo não um favor. perder o Sim. tempo. Então eu tô te dizendo, olha, você não fala bem como eu, então você nem Desiste. tenta, né? Porque não vai dar certo. Desiste. Exatamente, Exatamente. é essa a perspectiva. Você é totalmente desequilibrada. Uhum. E eu começava a ficar assim. Imagina, quem eu sou Uhum. no meio disso? Eu sou desequilibrada, E a psicologia sempre... Do dia que eu descobri, eu acredito que eu devia ter uns 11 anos, Uhum. que eu descobri um dia, uma professora me falou de Freud. Foi o primeiro Freud, né? Eu falei, o que é isso? Ele cura o invisível? Uhum. Como assim? E eu, daquela idade, totalmente, tá vendo? Nunca me... Nossa, por isso que eu não tinha nem coleguinha na escola, fiquei Aham. totalmente fora. Aí eu falei, gente, e fui estudar sobre histeria, né, na minha limitação. E falei, nossa, elas não têm nada físico. Uhum. É uma questão mental que faz isso. Eu quero fazer isso, eu quero entender isso. E linkando com toda a minha história, fez muito sentido a psicologia aí.